Olá, turminha! Mais uma vez nos encontramos nessa plataforma do mundo Zente, plataforma Z21. Então, dando continuidade à nossa sequência de aulas dentro do bloco de funções inorgânicas, hoje o tema é estudo dos sais. Na aula passada, aprendemos o quê? Que quando há um encontro entre ácidos e bases, há uma reação chamada de neutralização. E nessa neutralização, há a formação de uma terceira função inorgânica denominada de sal. E esse sal, ele pode ter 5 classificações. Olha, perceba que em cada função inorgânica aprendemos a sua respectiva classificação. Então, vamos entender que esse sal podemos classificá-lo, bem como nomeá-lo, a depender de como ocorre a sua formação. Se esse sal é formado mediante a uma neutralização total. O que se refere a uma neutralização total? É quando a quantidade de H+ que é fornecido pelo ácido e a quantidade de OH- que é fornecido pela base são idênticas. E nessa neutralização total, eu posso ter um sal neutro, ou também chamado de sal comum, um sal duplo quanto ao cátion ou um sal duplo quanto ao ânion. Já vamos aprender fazendo cada um desses exemplos. Já do outro lado, eu tenho os sais que são formados por meio de uma neutralização parcial. É onde a quantidade que eu tenho de H+ não é idêntica à quantidade de OH-. Ora se tem mais de H+, ou ora se tem mais de OH-. Logo eu posso ter um hidrogenossal ou um hidroxissal. Então, daremos início nesse momento ao estudo de um sal neutro ou sal comum. Perceba, como que é um sal neutro ou um sal comum? Você que está vendo esse conteúdo pela primeira vez, vamos fazer o feijãozinho com arroz, vamos fazer o básico. Quando temos o HCl, tudo isso aqui encontra-se em meio aquoso, tá bom? Meio aquoso e meio aquoso. O HCl em meio aquoso, já aprendemos em aulas anteriores que forma-se H+ e forma-se Cl-, sofre o que? Uma ionização. Então, temos aqui H+ e temos aqui Cl-, ok? Já o NaOH em meio aquoso forma-se o Na+ e o OH-, porque sofre uma dissociação, como já aprendemos em aulas anteriores. Olha, por que é um sal neutro? Por que aqui é uma neutralização total? Porque a quantidade que eu tenho de H+ é igual à quantidade que eu tenho de OH-. Logo, trata-se de uma neutralização total. A quantidade são idênticas e esse H+ com esse OH- vai neutralizar e dessa maneira um dos produtos que será formado é água, H2O, beleza? Já, turma, a outra função inorgânica, que é o sal, de maneira bem prática, podemos dizer que o que sobra, ou seja, o cátion vai se unir com o ânion para que haja a formação desse sal. Quem é que vai se combinar aqui agora? Olha que combinação linda! Um de frente para o outro. O Na vai se unir
com o NaCl. Primeiro vem o cátion, depois vem o ânion. Aqui temos então o sal NaCl, isso em meio aquoso mais H2O. Esse sal aqui formado é um sal neutro ou sal comum, porque ele foi formado por meio de uma neutralização total, onde a quantidade de H+ é igual à quantidade de OH-. Paralelo a isso, eu já quero introduzir com vocês a nomenclatura dos sais, porque é algo muito simples. Aprendemos em aula passada que o nome desse ácido era ácido clorídrico. O ácido terminava em hídrico. Se o ácido termina em hídrico, o seu ânion vai terminar em eto. Se você não assistiu àquela nossa aula, se você não aprendeu mosquito teimoso, te bato, te pico, te meto no vidrico, dê um pause e volte em nomenclatura dos ácidos. Então, turma, o ânion, que é o clorídrico, cloreto. O nome desse sal será o quê? Cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha, utilizado, por exemplo, para se fazer soro fisiológico caseiro, utilizado na culinária brasileira. O famoso sal de cozinha é o cloreto de sódio, um sal neutro, porque é formado por uma neutralização total. Tio Elan, fiquei meio assim. Será que você poderia fazer um outro exemplo só para eu ter a certeza que eu entendi como que é um sal neutro? Sim, posso. Olha, temos aqui o ácido carbônico. Quem é o ácido carbônico? Quem é que o ácido carbônico vai formar? Em meio aquoso, vamos colocar aqui tudo aqui está em meio aquoso, O ácido carbônico vai formar 2H+ e vai formar CO3 2-. Já deu uma dica. Tira a quantidade de H+ e coloca a carga negativa do outro lado. E quanto ao NaOH, perceba que mudou um pouco. A proporção aqui agora é 2. Vai formar o quê? 2Na+ e 2 OH-. Vai em busca de H+ e vai em busca de OH-. Quando você vai em busca de H+ e vai em busca de OH-, percebe que a quantidade de H+ e a quantidade de OH- são iguais. 2H+ com 2 OH- formará 2H2O. Vamos em busca agora da combinação perfeita para a formação do sal. Quem é que se encontra de frente, um para o outro, sorrindo e dizendo: venha para o papai. Olha, Na2CO3. Perceba que esse é o sal formado quando há uma reação entre o ácido carbônico e o hidróxido de sódio. Se esse aqui é o ácido
carbônico. Esse ânion será o carbonato, porque se termina em ico, aqui vai terminar em ato. Ficou na dúvida? Não deixe de voltar lá na nossa aula em nomenclatura dos ácidos. Logo, o nome desse sal será o quê? Carbonato de sódio. Acabei de pontuar para vocês 2 sais do tipo sal neutro. É classificado como sal neutro porque ele é formado por meio de uma neutralização total. Ok? Nessa neutralização total, nessas duas reações, perceba que a quantidade de H+ e a quantidade de OH- são idênticas. Por isso que temos uma neutralização total. Tio Elan, será que você poderia fazer agora, só para eu entender, um de neutralização parcial? Já. Em 3, 2, 1. Segundo bloco, olha, falamos de neutralização total. Em paralelo, vamos agora falar de sais que são formados por uma neutralização parcial. Ah, tio Elan, você não falou desses dois ainda. Relaxa, meu jovem. Estou buscando o caminho que fique lógico na cabecinha de vocês, beleza? Então vamos lá. Turma, quando se fala de uma neutralização parcial, prestem bastante atenção. O comando da questão, ele tem que te fornecer a proporção exata entre o ácido e a base. Você não tem que montar a equação. O comando da questão tem que te afirmar, olha, qual é o produto formado quando há uma reação entre 1 mol de ácido fosfórico e 1 mol de hidróxido de sódio? O comando tem que te trazer essa informação. Então vamos lá, fazendo aquele mesmo processo do passo a passo, forma-se 3H+, forma-se PO4 3-, beleza? Enquanto do outro lado forma-se, olha, forma-se o Na+ e o OH-. O que temos aqui? Vamos em busca do H+ e vamos em busca do OH-. Perceba o seguinte, agora eu não tenho a mesma quantidade. Eu não tenho uma neutralização total. Por quê? Porque o número de mols de H+ é superior ao número de mols de OH-. Eu tenho uma neutralização parcial. Sobra H+ nessa reação. E ao sobrar H+ nessa reação, por isso que esse sal recebe o nome de hidrogenosal, que alguns autores, mesmo eu não concordando, alguns autores denominam esse sal como um sal ácido. Eu não concordo muito, porque isso nos dá a ideia de que esse sal deixa o meio ácido, mas não é muito bem assim, mas isso vocês vão aprender em outro momento. Perceba, eu tenho um OH- e 3H+. Eu só preciso de um H+. Tem 3, logo 2H+ fica aqui de stand-by. Tem 2H+ aqui sobrando. E um H+ com um OH- forma H2O. Agora perceba o seguinte, tem aqui o PO4 3-, frente a frente
com o Na+. Um encontro perfeito. Mas aqui tem um detalhe. Tem 3 cargas negativas e tem uma carga positiva. Não há o que? Um equilíbrio entre as cargas. E a questão nos exigiu que se utilizasse apenas um mol. Por isso que eu só tenho um Na. Então fica aqui um Na com uma carga positiva e o PO4 3- com a carga 3 cargas negativas. Quem é que olha e fala: ô meu amigo, tá faltando carga positiva aí? Pode deixar. Eu entro nessa parada. Olha, o H2 entra com suas 2 cargas positivas. 2 cargas positivas com uma dá 3. Perceba que todo mundo agora fica feliz. Então, o que é um hidrogenossal? É um sal que é formado quando há uma neutralização parcial, onde o número de mols de H+ é superior ao número de mols de OH-. E isso faz com que no meio do sal tenha a presença de um hidrogênio. E a nomenclatura desse sal não tem nada de diferente. Apenas você vai acrescentar o termo, ó, hidrogênio. Hidrogênio fosfato de sódio. Como temos 2 hidrogênios, para ficar bonitinho, eu vou e coloco aqui de hidrogênio fosfato de sódio. Então, um sal que é formado por uma neutralização parcial, onde há excesso ao número superior de H+ em relação ao número de OH-. Nesse mesmo sentido, turma, olhe para esse outro exemplo. Perceba que segue a mesma lógica. Olha, o HCl em meio aquoso forma H+ e forma-se Cl-, e do outro lado o CaOH2. Perceba que o comando da informação da questão já nos informa que a proporção de 1 para 1, e eu tenho aqui cálcio 2+ e 2OH-. Você vai em busca de H+ e em busca de OH-. Perceba o seguinte: novamente, não há uma neutralização total. A diferença aqui agora é que há excesso de OH-. O número de OH- é superior ao número de H+. Logo, eu estou me referindo a uma neutralização parcial. Olha, tem mais OH- do que H+. Eu só preciso de um OH- para neutralizar esse H+. Forma-se um H2O e de stand-by fica aqui sobrando um OH-. E aí você vai em busca do outro encontro. Quem é o outro encontro? Olha, Cl- com cálcio 2+. Perceba a mesma situação anterior. O cálcio com 2 cargas negativas e o cloro só com uma carga negativa. Quem é que olha, fala: ô meu amigo, é aqui mesmo que eu vou ser feliz? É hidroxila. Então perceba, amiguinhos,
esse sal aqui é um hidroxi. Hidroxi vem de quê? Vem de hidroxila. É onde no meio do sal tem a presença do grupo OH. E o nome desse sal segue a mesma regra. Vai ser o quê? A mesma lógica. Olha. Hidroxicloreto de cálcio. Eu não preciso indicar o mono aqui, porque o mono é opcional. Só tem uma hidroxila, então eu coloco hidrox. Se houvesse duas, dihidrox. Então, turminha, é o mesmo mecanismo. Eu não preciso fazer para vocês. Eu quero até mesmo que vocês se questionem, se imagine, se pergunte como é que seria um sal duplo quanto ao cátio, como é que seria um sal duplo quanto ao ânion. Eu já dei toda a fundamentação teórica, todas as dicas para você mesmo construir esse pensamento. Quer uma informação? Quer uma dica? Olha, sal duplo quanto ao cátio é um sal que tem a presença na sua estrutura de dois cátions. Logo, um sal duplo quanto ao cátion, ele é formado quando se tem duas bases reagindo com um ácido. Um sal duplo quanto ao ânion é quando temos dois ácidos reagindo com uma só base, mas sendo que a quantidade total de H+ é igual à quantidade total de OH-. Lanço esse desafio para vocês. Não se esqueça, toda semana temos monitoria online na plataforma Z21. Logo, se você ficou curioso, se você está se questionando como forma o sal duplo quanto ao cátion e o sal duplo quanto ao ânion, nesse mesmo mecanismo que acabamos de lecionar, eu encontro vocês lá na nossa monitoria online. Mas eu tenho certeza que com a explicação anterior e com essa explicação, você já está mais ou menos bolando e criando um pensamento aí de como é formado cada um dos sais. Então, mostramos como é cada um dos sais, suas respectivas classificações, suas respectivas nomenclaturas, e encontro vocês no próximo bloco, onde vamos falar agora de solubilidade dos sais. Te encontro, até breve, beijos e abraços.